Como vai, meu amigo, meu irmão? Nós estamos aí iniciando um trabalho no nosso canal Investigação Bíblica, Mistérios Desvendados. E eu tenho certeza que os temas que nós vamos trazer para vocês são temas muito importantes. Certamente vai elucidar muitas áreas da compreensão, para a compreensão desse Evangelho. Então, nós decidimos começar um trabalho. Meu nome é Luiz Amorim, tenho 60 anos de idade, sou formado em jornalismo, sou formado em letras, fiz teologia e hoje sou professor de escola bíblica dominical. Aliás, já há alguns anos sou professor de escola bíblica e eu tenho tido muitas experiências marcantes, e esses anos todos que eu venho desenvolvendo esse trabalho através de estudos, sempre eu tive o desejo de apresentar esse trabalho para mais pessoas. E às vezes eu ficava vendo a minha igreja é uma igreja pequena, uma igreja de poucos números, então nós ficávamos sempre apreensivos diante de tantos assuntos que nós estudávamos e atingimos apenas a tão poucas pessoas. Então, conversando com um irmão, um amigo, meu irmão Vinícius, nós fizemos então um pacto de começarmos esse canal. Ele é um analista de sistema, uma pessoa conhecedora, profunda dentro dessa área, e nós agora abrimos o nosso canal e vamos adentrar com esses temas, onde nós não atingiremos apenas aquele pequeno número de irmãos dentro da nossa igreja, mas também a todos os irmãos que desejarem aprender conosco alguma coisa. Certamente nós não temos a ensinar tudo para você, mas nós temos alguma coisa para abrir melhor o teu horizonte. Então eu conto com vocês, conto com a cooperação de vocês, compartilhando conosco. Certamente nós traremos aqui para vocês temas que levarão você a fazer estudos profundos. Você vai se sentir estimulado para ler mais a Bíblia, para entender melhor essa palavra. Porque muitas vezes num culto, numa mensagem, você não ouve aquilo que você realmente precisaria ouvir. Não porque o pastor não sabe, não porque eles não tenham capacidade. Talvez o próprio tempo não permite isso. Nós não estaremos aqui para criticar nenhuma denominação, nós não estaremos aqui com nenhum intuito de fazer guerras a pastores, a pregadores, a denominações, até porque o nosso objetivo é estudar a palavra de Deus, é mostrar alguma coisa que às vezes elas não são faladas nos púlpitos, não estão faladas inclusive em escola bíblica dominicais. Nós vamos tentar apresentar para você, através desses temas, alguma coisa que venha abrir o horizonte de vocês. É como, por exemplo, a eternidade. Eternidade. Às vezes as pessoas, ao aceitarem Jesus, lhes é prometido a vida eterna. Mas o que é eternidade? Só para você aqui uma palhinha para nós darmos início a essa apresentação. Você pode notar que eternidade é exatamente aquilo que não tem princípio e não tem fim. Mas, poxa, Amorim, como é que eu posso herdar aquilo que é antes de mim e não só o depois de mim? É claro que se você entender a palavra no seu sentido correto, você vai ter que admitir exatamente isso, porque eternidade é aquilo que não tem princípio e não tem fim. E aquilo que Deus está te prometendo é exatamente aquilo que não tem princípio e também não tem fim. Porque se você partir do princípio que você herda essa chamada vida eterna, mas você tem na mente como uma ideia de infinito, você já fez uma colocação diferente. Por quê? Porque infinito é aquilo que tem princípio e não tem fim. Finito é aquilo que tem princípio e tem fim. Mas eterno não tem princípio e não tem fim. Essa era uma questão que mexia muito comigo. O que é realmente a eternidade? E eu andava para lá, andava para cá. Eu um dia em casa,
e eu sempre perguntando isso para Deus, eu disse: Senhor, eu quero entender o que é eternidade, porque eu já sei que a eternidade é não ter princípio e não ter fim. Como é que eu posso herdar alguma coisa antes de mim? Depois de muitos questionamentos, depois de eu falar com Deus, depois de eu buscar de Deus uma explicação, eu tomei aquela atitude do pede, bate, busca, até que Deus, um dia, é quase que como penetrando no meu coração, Ele diz assim: filho, eu preciso de 1 segundo para saber alguma coisa? Não, Senhor, tu és onisciente. Se eu não preciso de 1 segundo para saber alguma coisa, logo todas as coisas estão patentes aos meus olhos. É verdade, Senhor. Aí eu te pergunto, filho, quando é que você ficou sendo conhecido por mim? E eu fiquei pensando: Senhor, desde o tempo que tu existes, tu me conheces. Então, filho, eu quero te dizer, você é tão eterno quanto eu. Eu nunca existi antes de você. O que aconteceu exatamente é aquilo que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Exatamente o pecado retirou-nos do entendimento dessa eternidade. Por isso que nós sempre imaginamos a eternidade do ponto que estamos para frente. Mas aquilo que Deus preparou para nós compreende não só aquilo que está para frente, mas tudo aquilo que foi deixado para trás. Deus vai te dar todas as coisas, não só daqui para frente, mas tudo que existia antes de você no sentido humano é vosso. Eternidade é muito mais do que você viver para sempre. É viver para sempre para frente, é viver para sempre e para trás. Esse objetivo, irmãos, de nós aplicarmos alguns termos, estarei dando aí um pontapé inicial dentro dessa investigação bíblica, com o objetivo de trazer para você algumas observações importantes para que a tua visualização dessa palavra não te leve apenas olhar para frente, mas olhar por todos os lados, olhar principalmente para cima, para o reino de Deus, porque aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas certamente lhe serão acrescentadas. E eu quero fazer parte exatamente desse versículo que está em Daniel no capítulo 12, 3. Eu quero me inserir aqui. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. É exatamente isso que eu quero significar para você. Eu quero ser luz nesse mundo. Eu quero ser sal nessa terra. Eu quero tentar aplicar um evangelho verdadeiro, um evangelho que já não está sendo muito bem divulgado nas mídias evangélicas, mas nós aqui com muita simplicidade, buscando toda a humildade que há em Cristo Jesus, buscaremos esclarecer muitos pontos e gostaríamos de contar também com a participação de vocês. Fiquem certos que vocês terão muitas aulas, muitos temas que vocês ficarão pasmos em ouvir desse simples mortal. Que Deus possa realmente te abençoar e que, se você quiser, o nosso canal é Investigação Bíblica. Mistérios desvendados. Que Deus te abençoe.